Nós começamos hoje é a terceira semana dessa série chamada Esperança em Tempos Difíceis. Ela surge a partir da proposta das lives que nós fizemos no mês de abril. No mês de abril nós tivemos algumas conversas com alguns amigos de igrejas próximas. E a partir dessas conversas, cada um deles menciona um texto bíblico e faz uma espécie de devocional a partir desse texto. E a proposta da nossa série é pegarmos esses textos e estudarmos de forma mais direcionada, tendo como base o tema central, que é esperança em tempos difíceis. O primeiro encontro que nós tivemos virtual, que deu sequência também, né, que a gente serviu como base para a gente conversar na primeira semana dessa série Esperança em Tempos Difíceis, foi com o pastor Cristiano Gaspar, da Igreja do Redentor. Ele usou o Salmo 46 como base para sua reflexão devocional, e a gente utiliza o mesmo Salmo. A gente fez isso aqui há 2 semanas atrás, conversando sobre o Salmo 46 e como encontrar esperança em tempos difíceis a partir desse Salmo. Semana passada, a gente pegou o texto citado pelo pastor Marquito Lopes, da Ajuntamento, e a gente conversou um pouco sobre a história de Jó, que foi aquele homem que perdeu tudo e de repente ele tem um encontro com Deus no meio desse cenário difícil que ele enfrentava, desse tempo difícil. Ele consegue perceber esperança mesmo nesse cenário, a ponto de dizer, no auge da sua dor, eu sei que meu Redentor vive, por fim ele se levantará sobre a terra. Se você não conseguiu acompanhar, isso está salvo aí no nosso IGTV, está também na nossa página no Facebook e no nosso canal do YouTube. Inclusive eu peço você, por favor, depois para nos seguir por lá, você se inscrever no nosso canal do YouTube também para ter acesso. Lembrando mais uma vez a nossa transmissão às 10h30 da manhã no Facebook e no Instagram, e às 19 horas no Facebook e no nosso canal do YouTube. Dando sequência então à nossa série, a gente chega hoje ao texto que foi citado pelo pastor Daniel Mosca, que é pastor da IPB4, que é a 4ª Igreja Presbiteriana lá em Itapetininga, no interior de São Paulo. E baseado no texto que ele usa na sua devocional conosco, na live que foi feita, eu quero falar com você hoje sobre um ponto que é fundamental na vida cristã. Um ponto muito importante da vida cristã, que é a oração. Então hoje eu quero conversar com você um pouco sobre oração. E oração é um desses assuntos que, de tão simples, acabam parecendo um pouco complicados. Há algumas coisas assim na vida e a oração é uma delas. Coisas que parecem tão simples, mas acabam se tornando ou tendo uma aparência também de complicados. É meio um contrassenso dizer isso, mas há coisas na vida que ao mesmo tempo parecem simples. Se você for explicar, por exemplo, eu vou te dar um exemplo para que você possa compreender. Amarrar o cadarço, por exemplo, é uma coisa que a gente consegue e aprende a fazer, a grande maioria de nós, quando criança, e é algo que se torna natural e simples, mas se você vai explicar para alguém como amarrar um cadarço, é algo, em certo sentido, complicado. Você vai fazer 2 laços, e aí tem algumas fórmulas diferentes de amarrar um cadarço. Tem gente que faz os 2 laços, aí você vai passar um por trás do outro, depois o que você passou por cima tem que colocar. É um negócio meio complicado de explicar, embora seja fácil de compreender e até mesmo de fazer. A oração, ela é uma dessas coisas. Então, o Mosca, ele cita o texto de Lucas 11, que é Jesus ensinando os discípulos como orar. Ele falava sobre a importância de nós desenvolvermos uma vida de oração e como isso se dá na prática, como ter o hábito de orar ou ter uma vida de oração de forma costumeira. Isso nos traz esperança em tempos difíceis, e eu quero te dizer, reafirmando o que ele falou para a gente, que é impossível a gente ter esperança em tempos difíceis sem termos como hábito uma vida de oração. Então, já que a gente vai falar sobre oração, e eu disse que ao mesmo tempo que é simples, parece ser complicado, eu quero conversar com você e fazer algumas perguntas, olhando para o texto, sobre exatamente esse tema. Então, em primeiro lugar, o que é exatamente a oração? E antes da gente falar sobre o que é a oração, eu quero te propor a gente conversar primeiro sobre o que não é a oração.
porque para nós construirmos um conceito correto de algumas coisas, normalmente é necessário que a gente desconstrua alguns conceitos que são errados. Para que você possa compreender o que é realmente oração, pode ser que você precise desconstruir alguns conceitos errados do que você acha que seja. Então, partindo desse ponto e olhando para o que Jesus mesmo ensina, eu quero conversar com você antes sobre o que não é a oração. Então, de forma bem direta e simples, a oração ela não é um modo de obrigar a Deus a fazer aquilo que você quer que Ele faça. Alguns pensam que orar é colocar Deus contra a parede. Alguns pensam que orar é uma forma de transferir para Deus a responsabilidade dos seus problemas, dizendo, Senhor, agora o Senhor é obrigado a fazer, afinal de contas eu estou orando, afinal de contas eu estou pedindo, e alguns nas suas orações invertem a questão de senhorio e serviço. Nós entendemos que somos servos e Deus é o Senhor, mas alguns entendem de forma muito errada que orar é você inverter isso, dando ordens para Deus e dizendo o que Ele deve fazer. Então, para que você compreenda o que é oração, você deve compreender que ela não é um modo de obrigar Deus a fazer o que você quer. Que isso fique muito claro, não só para a nossa conversa de hoje, mas para toda a sua vida, que você compreenda que a oração não te dá o direito de mandar Deus fazer qualquer coisa. Em segundo lugar, a oração ela não é um elemento místico com um poder em si mesmo. É muito importante nós compreendermos isso, porque alguns de nós mesmos, que nos dizemos cristãos, dizemos, por exemplo, que nós cremos no poder da oração. Nós não cremos no poder da oração em si mesma. Nós cremos que a oração, a gente vai ver o que é uma forma de nos conectar, já estou dando um spoiler do que a gente vai falar mais para frente, uma forma de nos conectar com Deus e Ele sim é todo-poderoso. Parece que é a mesma coisa, mas há uma diferença fundamental aqui, porque a oração ela não tem a ver com esse pensamento positivo, com essa corrente de que diz que se você pensa em coisas boas, tudo vai dar certo. Não há um poder místico e especial na oração em si mesmo. Então, não é o modo de Deus te obrigar a fazer o que você quer, não é um elemento místico com poder em si mesmo, e a oração não é também uma forma de impressionar. Algumas pessoas oram bonito, algumas pessoas falam bonito demais, mas o próprio Jesus censura aqueles que oram, não que seja um problema em falar bonito, mas Jesus censura aqueles que oram com a intenção de impressionar, oram com a intenção de serem vistos pelos homens, oram com a intenção de que os outros olhem e achem que a sua vida espiritual ela é medida pelas palavras bonitas e difíceis que são faladas por meio da oração. Oração também não é ficar repetindo palavras mágicas. Não sei se você já passou por isso, mas tem pessoas que dizem que tem orações específicas, né? Oração da proteção. Quando você precisar de oração da proteção, você vai repetir essas palavras. Quando você precisar da oração do suprimento das suas necessidades, você vai repetir essas palavras. Jesus também condena isso quando ele diz que os pagãos é que pensam que pelo muito falar é que eles serão ouvidos. Então, oração não é necessariamente uma repetição de um grupo de palavras específico que vai abrir as portas para a sua vida ou vai, de forma mágica, fazer com que tudo que você está pedindo se realize. Deus ele não é um gênio da lâmpada e a oração não é esfregar essa lâmpada para que ele conceda necessariamente os teus 3 desejos ou até mais, porque nós somos mais exigentes do que aqueles das histórias das lâmpadas mágicas. Então, uma vez que a gente compreende o que a oração não é, quero conversar com você sobre o que é essa oração. Orar é fazer o quê? Oração é o quê, então? Oração, basicamente, uma definição clássica, clara e direta, nos diz que a oração é um relacionamento nosso com Deus. A oração ela não obriga Deus a fazer o que eu quero, mas por ser um relacionamento, ela me conforma à vontade de Deus, porque eu entendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e não a minha. Então eu não tenho que convencer Deus a fazer a minha vontade, mas esse relacionamento vai me conformando, vai fazendo com que eu fique conforme à vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Embora a oração não seja também
um elemento místico, com um poder em si mesmo, a oração, por ser um relacionamento, ela me conecta com aquele que é todo-poderoso. Embora a oração não seja uma forma de impressionar e não é ficar repetindo as mesmas palavras, a oração ela é de fato um relacionamento vivo com Deus. A melhor e mais simples definição sobre orar é exatamente essa. O que é orar? Falar com Deus. E pode ser que você esteja ouvindo sobre oração e diga, não sei orar, a gente vai caminhar sobre essas perguntas que às vezes as pessoas fazem, mas eu quero que você compreenda de forma muito clara que orar é falar com Deus. Uma vez que nós entendemos isso, é natural que surjam outras perguntas, e é sobre essas prováveis perguntas que surgem que eu queria te convidar a conversarmos hoje. Para isso eu te convido a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 11, o Evangelho de Lucas. Se você não tem aí uma Bíblia física na sua casa, pega em aplicativo, hoje em dia é fácil a gente ter acesso a isso. Lucas capítulo 11, eu queria conversar com você um pouco sobre isso, sobre oração, e se tem alguém que pode nos ensinar sobre oração, é o próprio Jesus, e esse texto é exatamente isso, ele ensinando os seus discípulos como orar. A gente vai ler o capítulo 11 de Lucas, na verdade os 4 primeiros versos que falam sobre isso. A versão que eu uso hoje é a Nova Almeida Atualizada, e tem como título esse trecho exatamente esse: Jesus ensina a orar. Capítulo 11 de Lucas, a partir do primeiro verso, diz o seguinte: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Vamos orar? Deus, louvamos pela leitura da Tua Palavra e pedimos que o Senhor a aplique aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós. Nos ajude a compreender o que é de fato a oração, como nós devemos orar, a quem nós devemos orar, por que nós devemos orar, todas essas perguntas que podem surgir nas nossas mentes, mas que a Tua Palavra nos traz resposta por meio do texto bíblico lido. Nos abençoa, nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, esse texto, esse bom saiu meio alto aí, mas vamos lá. Esse texto ele começa mostrando que a oração era uma prática comum na vida de Jesus. Então Jesus falar de oração não é alguém que ensina a teoria, mas o texto começa dizendo que ele mesmo estava orando em certo lugar e os discípulos percebem que essa é uma prática comum na vida dele. Os discípulos o veem orando e um deles vem até Jesus e faz a seguinte proposta: Senhor, eu quero que o Senhor nos ensine um pouco sobre a oração. Então, a primeira pergunta que nos parece surgir e brotar desse texto é a seguinte: por que orar? Já que na introdução nós falamos o que não é a oração, o que é a oração, e nós compreendemos isso, a segunda pergunta que pode surgir, então, já olhando para o texto, é exatamente essa: por que eu devo orar? E a resposta é muito simples. Se orar é me relacionar com Deus, e eu percebo Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso maior exemplo, ele que é um com o Pai, e ainda assim ele desenvolve a oração como hábito, eu entendo que se como cristão eu me proponho a ser como Jesus, se como cristão eu me proponho a permitir, a caminhar no sentido de que a minha vida cristã seja transformada dia após dia para que eu seja mais parecido com Ele, eu entendo que é uma necessidade para mim desenvolver esse hábito de oração. Se o próprio Jesus tem isso como hábito, se orar é uma necessidade para o próprio Jesus, se ele desenvolve isso como hábito, se ele está, várias vezes a gente consegue perceber isso, Jesus orando, se conectando com Deus, falando com o Pai, e ele sendo um com o Pai, desenvolve esse tipo de hábito, quanto mais nós. Então, orar é uma necessidade para alguém que crê em Deus. Se eu creio em Deus, se eu digo para Ele, ou se eu entendo que Ele é a pessoa mais importante na minha vida, e eu não consigo ver Deus,
a forma que eu tenho de me relacionar com Ele é por meio da oração, eu oro então para me manter conectado ao Senhor. Orar então é uma necessidade para todo aquele que se diz cristão. Orar é uma necessidade para todo aquele que compreende que precisamos estar perto de Deus, e orar é o modo que nós temos de nos conectarmos e nos relacionarmos com Ele. Compreendendo então o que é a oração e essa necessidade da oração, isso faz com que um dos discípulos se aproxime de Jesus fazendo um outro questionamento, o que seria a segunda pergunta. Quando ele pede Jesus para que o ensine a orar, ele está dizendo: Senhor, como orar então? Se ele pede para Jesus ensiná-los, ele está nos mostrando que há um modo certo como se deve orar. Lembra que eu falei no início que orar, ao mesmo tempo que é algo simples, sugere uma complexidade, parece ser algo complicado também? Ora, se orar é simplesmente falar com Deus, isso parece ser muito simples. Mas se isso é muito simples, por que razão um discípulo de Jesus, alguém que estava acostumado a caminhar com ele, faz a seguinte proposta para ele, dizendo: Senhor, nos ensina como orar? É porque há um modo correto de fazer isso, e esse modo nós aprendemos também por meio do que Jesus nos ensina nesse texto que nós lemos e nesse texto que nós estamos conversando sobre ele. Jesus começa de forma muito clara, muito direta, dizendo assim: vocês devem orar da seguinte maneira: Pai, santificado seja o teu nome. Essa oração, ela é muito parecida com a oração que está narrada em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, que é conhecida por muitos de nós como a oração do Pai Nosso. Aliás, mais para frente a gente está planejando até fazer uma série sobre essa oração, conhecida como oração do Pai Nosso, mas essa narrada em Lucas, embora possua elementos parecidos, não é exatamente a mesma oração. Alguns entendem que acontece a mesma oração e é narrada de forma diferente por Mateus e agora narrada de forma diferente no Evangelho de Lucas, mas não. Essas duas orações, elas acontecem em contextos diferentes. A oração que conhecemos como Pai Nosso, que está em Mateus, ela é ensinada durante o Sermão do Monte, e essa oração que nós estamos falando no Evangelho de Lucas, ela é ensinada durante uma viagem, uma peregrinação. Eles dão uma pausa na viagem e Jesus se retira para orar quando um dos discípulos pede para que ele ensine sobre o modo certo como orar. Embora não seja a mesma oração, nós compreendemos que há algumas semelhanças entre as duas orações, e essas semelhanças nos mostram e nos ensinam que há um certo padrão a ser seguido. Há um certo modelo a ser seguido nessa oração, e a principal característica que nós percebemos como semelhanças é o modo como essas orações se iniciam quando ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, lá em Mateus, no Sermão do Monte, e no texto que nós lemos hoje dizendo: Pai, santificado seja o teu nome. As duas orações nos sugerem um modo como nós devemos orar, e esse modo tem a ver com reverência. Jesus diz: santificado seja o teu nome. Jesus está dizendo que o teu nome seja exaltado. Eu estou desenvolvendo um relacionamento com o Senhor, mas esse relacionamento deve ser pautado pela reverência, porque eu entendo que Deus não é um de nós. Deus não é como eu sou. A Ele eu devo reverência, respeito, adoração e louvor. Embora Jesus comece as duas orações chamando Deus de Pai, e chamá-lo de Pai sugira uma certa intimidade, a frase seguinte nos aponta que, além da intimidade, na oração, nesse relacionamento com Deus, deve haver também reverência, e aqui Jesus está nos ensinando sobre isso. Embora ele fosse um com o Pai, ele mesmo demonstra essa reverência nas suas orações. E essa é uma grande questão para nós. A nossa geração confunde um pouco intimidade com irreverência. Muitos acham que ou você tem intimidade com Deus ou você tem reverência. Muitos acham que uma coisa anula a outra e não dão a Deus o devido respeito, a devida reverência, não compreendem que Deus ele não é um de nós, mas ele é alguém que é santo, nós somos pecadores, então há um modo correto, e esse modo é por meio da reverência que nós nos comunicamos com ele. Muitos acham que ter intimidade anula a nossa obrigação de sermos reverentes
reverentes com Deus e dizem, eu posso orar do jeito que eu quiser, eu posso me comportar do jeito que eu quiser me comportar, porque eu tenho intimidade com Deus, como se a intimidade anulasse a necessidade de que nós fôssemos reverentes no nosso relacionamento com Deus. Outros vão para outro extremo, achando também que a reverência é o único modo pelo qual nós pautamos esse relacionamento e nós não temos essa intimidade com Deus. Não é possível para nós termos essa intimidade. Alguns acham que Deus é alguém totalmente carrancudo, formal, que eu tenho que mudar a voz e o meu vocabulário para falar com Ele, por exemplo. Nós precisamos encontrar esse equilíbrio entre intimidade, de podermos chamar Deus de Pai, mas entre essa reverência de entendermos também que Ele é santo e que por meio do nosso relacionamento com Ele, o nome dEle deve ser exaltado, o nome dEle deve ser santificado. O modo de orar sugerido aqui, que Jesus ensina os seus discípulos e serve de reflexão para nós também, é um modo equilibrado, de compreender que a minha intimidade com Deus não deve me tornar irreverente em relação a Ele. Embora Jesus o chame de Pai, em seguida ele diz, santificado seja o teu nome. Ou seja, orações devem refletir ao mesmo tempo intimidade e reverência, porque eu não estou falando com um qualquer. Eu sou pecador, estou me relacionando com um Deus que é santo, por isso eu devo me apresentar com temor diante dele. O como aqui então, o como orar, a resposta de Jesus ensinando os discípulos sobre como nós devemos orar. Usando a outra oração de Jesus também, em Mateus como exemplo, nos mostra que não tem a ver com repetição de palavras, mas com os elementos que devem estar presentes na oração e essa intimidade reverente é a base para esse relacionamento, para esse diálogo e para o que nós chamamos de oração. Bem, já que eu aprendo nesse texto o que é oração, por que orar e como orar, eu me pergunto agora o que eu devo orar então. E olhando para essa oração, também para outra, nós percebemos uma lista feita por Jesus na oração que consegue nos nortear nessa questão. A gente aprende que deve se relacionar com Deus com uma intimidade reverente, chamando de Pai, tendo uma proximidade, mas ao mesmo tempo sendo reverente, entendendo que Ele é santo e nós não. E a partir desse modo de orar, dessa introdução que Jesus faz na sua própria oração, a gente consegue perceber alguns elementos aqui que são presentes na oração de Jesus e que sugerem também que a gente deve levar a Ele essas questões em oração. A primeira frase, logo após essa introdução, Jesus está dizendo o seguinte: venha o teu reino. Isso indica para nós que essa deve ser uma oração nossa enquanto cristãos. Mas o que é o reino de Deus? Olha que definição interessante feita pelo pastor Mark Driscoll. Ele diz o seguinte, resumindo, o reino de Deus é o resultado da missão de Deus para resgatar e renovar sua criação arruinada pelo pecado. O reino de Deus é sobre Jesus, o nosso rei, estabelecendo seu governo e reinando sobre toda a criação, derrotando os poderes humanos e angelicais do mal, trazendo ordem a tudo, decretando a justiça e sendo adorado como Senhor. A definição de reino de Deus baseada no Evangelho, que fala sobre o ser humano, a sua criação, fala sobre a queda, porque agora foi arruinado pelo pecado essa relação, fala sobre Jesus sendo entronizado como rei, ou seja, fala sobre a sua morte, a redenção que ele proporciona para nós, e fala sobre a consumação, o dia final, o dia em que o reino de Deus será instaurado em plenitude. Por isso que alguns teólogos se referem ao reino de Deus usando a seguinte expressão: o reino de Deus é o já, mas ainda não. É provável que você já tenha ouvido essa expressão se referindo ao reino de Deus, mas quer dizer exatamente isso. É já, mas ainda não. Ou seja, embora Jesus já reine, esse reino ainda não foi implementado, instaurado ainda de forma plena. Isso vai acontecer na sua segunda vinda. Isso vai acontecer quando ele voltar e essa é uma esperança para nós. Aliás, essa é a base para toda a esperança que temos em dias difíceis, em tempos difíceis ou em qualquer tempo. A nossa esperança se baseia no fato de que há um plano em curso. E esse plano é a instauração do reino de Deus em plenitude. E nós cremos que isso vai acontecer na sua segunda vinda. Mas enquanto isso ainda não acontece, nós oramos assim: Senhor, venha o teu
reino. E o que isso quer dizer? Orar para que o reino de Deus venha é tanto uma oração para que o Senhor Jesus volte, o que deve ser um anseio para todo cristão. Paulo usa no Novo Testamento a expressão Maranata, que significa ora vem Senhor Jesus. Ao mesmo tempo que nós oramos, quando nós oramos para que o reino venha, nós estamos orando para que o Senhor Jesus volte. Essa oração é também um compromisso de nós vivermos hoje os valores desse reino, na nossa realidade, na nossa sociedade, nos nossos relacionamentos. Quando nós dizemos para o Senhor, Senhor, que o teu reino venha, pedir a Deus para que o reino venha, é dizer, vem logo Jesus, mas ao mesmo tempo é dizer para Ele, usa a minha vida para que os valores do teu reino sejam visíveis hoje. É tanto um anseio escatológico, ou seja, um desejo para que o final dos tempos chegue logo e o reino dele seja instaurado em plenitude. É um anseio escatológico, mas ao mesmo tempo é um compromisso missional. É uma forma de expressar que eu estou comprometido em trazer os valores desse reino na minha missão, na minha vida, nos meus relacionamentos, onde quer que eu passe. Eu estou comprometido em fazer com que o reino de Deus seja visível na minha vida e através da minha vida. Orar então pedindo, Senhor, venha o teu reino, é ao mesmo tempo dizer, venha logo, volte logo, dependemos do Senhor, precisamos do Senhor, queremos ver esse reino instaurado em plenitude, mas é dizer, Senhor, enquanto isso não acontece, eu estou aqui e eu quero que a minha vida seja um sinal visível desse reino. Que as pessoas olhem para mim e vejam que não são as minhas atitudes ou o que eu consigo fazer ou a minha capacidade, mas tudo que eu faço está sinalizando que a minha vida é governada pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores. Isso é o resultado e o significado dessa oração, dizendo que o teu reino venha, venha o teu reino sobre nós. Próximo elemento que Jesus apresenta nessa oração de Lucas 11, está no verso 3, quando ele diz, o pão nosso de cada dia, dá-nos diariamente. Orar é também apresentar diante de Deus as nossas necessidades. E essa frase nos aponta algumas coisas importantes. A primeira delas é coletividade, porque ele fala o pão nosso. O pão, ele não é meu, o pão, ele é nosso. Então, nós somos, em certo sentido, como súditos do reino de Deus, responsáveis uns pelos outros. E o que eu estou falando não tem nada a ver com política, com ideologia ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas tem a ver com desdobramentos práticos do Evangelho. Nós estamos falando de um senso de coletividade. Nós estamos falando de uma responsabilidade que nós temos uns com os outros, especialmente enquanto irmãos. A Bíblia nos aponta que devemos fazer o bem a todos, especialmente os que são da família da fé. Ou seja, essa oração de Jesus, quando ele fala o pão nosso, nos aponta sobre a responsabilidade que nós temos uns com os outros. Mas essa frase fala também sobre outra coisa, quando ele diz o pão nosso de cada dia nos dá diariamente, ou seja, nos dá hoje. Ela fala que esse suprimento ele é diário. O pão ele é nosso, mas o pão ele também é de cada dia. E nós devemos aprender com isso a vivermos um dia de cada vez. E como isso é difícil. Mas é a única forma de nos mantermos saudáveis, com a mente sã, especialmente nesse período de quarentena. Porque viver um dia de cada vez, entender que o suprimento das nossas necessidades é algo diário, isso reforça em nós o senso de que somos dependentes de Deus. E quando nós oramos, nos dê, Senhor, diariamente o pão nosso, nós estamos dizendo, eu tenho um compromisso de coletividade, de responsabilidade pelo alimento do outro, caso venha a faltar. Mas eu estou dizendo também, Senhor, tanto eu quanto o outro, nós estamos expressando a nossa dependência no Senhor, porque esse suprimento ele é diário, porque eu entendo que é o Senhor quem supre as nossas necessidades. Deus poderia nos dar o suprimento para um mês, para um ano, para a vida inteira de uma vez, mas essa oração reforça em nós esse senso de dependência diária de Deus. Ele tem os seus métodos de trabalhar, não questionamos isso, e me parece que sempre foi assim como ele dava no deserto para o seu povo a provisão diária enquanto estava conduzindo o povo, ele nos dá também diariamente o suprimento para cada uma das nossas necessidades. E um ponto muito interessante disso é que nós pedimos
sabendo que nós seremos atendidos, porque a palavra dele nos diz que ele suprirá cada uma das nossas necessidades segundo a sua riqueza e glória. Você está dizendo então que tudo que eu pedir a Deus ele vai me dar? Não. Eu estou dizendo que a palavra dele nos diz que ele suprirá cada uma das nossas necessidades segundo a sua riqueza e glória. Mas são as necessidades, não são os teus caprichos. Alguns desses desejos ele pode até te conceder por bondade, mas outros ele não vai te conceder, porque o compromisso de Deus é com o seu reino e não com as tuas próprias vontades, não com as tuas realizações. O compromisso de Deus é com o seu próprio reino, é com a sua própria palavra, é com a fidelidade de alguém que prometeu que supriria cada uma das nossas necessidades segundo a sua riqueza e glória. Próxima frase que a gente percebe ele falando, no verso 4, ele diz o seguinte: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Aqui também há um pedido de perdão, porque é certo que nós erramos, é certo que nós pecamos, é certo que nós continuaremos pecando e errando, somos pecadores por natureza, mas ao mesmo tempo ele nos ensina que há aqui um compromisso em perdoar aqueles que erram e pecam contra nós. Isso é uma consequência de termos pedido para que o reino de Deus venha. Lembra-se que eu falei que esse pedido de oração para que o reino venha é ao mesmo tempo pedir que Jesus volte, mas também um compromisso de viver a minha vida de modo que os valores do reino de Deus sejam visíveis por meio das minhas atitudes. Então, orar assim também, dizendo: Senhor, me perdoa, porque também nós perdoamos a quem nos tem ofendido, é uma consequência direta da ação do reino de Deus em nós. Que os valores do reino de Deus sejam presentes em nós, inclusive esse valor de perdoar a quem não merece o nosso perdão. Que isso seja percebido em nós e também nas nossas relações. Na oração de Mateus 6, Jesus está dizendo também, complementando, ele diz: seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é nos céus. Os pedidos aqui, eles reforçam em nós também o senso de compromisso. Quando eu peço que o pão seja suprido diariamente, o texto diz que o pão é nosso, ou seja, é um pedido para que essas necessidades sejam supridas, mas é um compromisso também de repartir com aquele que tem necessidade. Quando eu oro para que o reino de Deus venha, é um pedido para que Jesus volte, mas é também um compromisso de me engajar na missão para que o reino dele seja visível através da minha vida. E essa oração dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu também perdoo aqueles que me ofendem, é também esse benefício de ser perdoado, seguido de um compromisso. E oração é isso, é expor as necessidades, mas é ouvir também sobre os nossos deveres e compromissos. Por isso é uma conversa, por isso é um diálogo. E aqui, de forma muito direta, o benefício de nós sermos perdoados por Deus deve nos levar ao compromisso de ter que perdoar também aquele que nos ofende. E quando eu falo perdoar, eu estou falando de uma pessoa que não merece ser perdoada, por isso nós perdoamos. Encontramos base para isso quando olhamos para o Evangelho. Nós não merecíamos o perdão de Deus, mas Deus nos perdoa em Cristo Jesus. Por último, a oração de Jesus, ele vai terminar dizendo: não nos deixes cair em tentação, ou seja, nos livra do mal, da possibilidade de nós cedermos a nossa própria vontade, ao invés de nos submetermos à tua, que é boa, perfeita e agradável. Nos proteja, Senhor, do mal que há no mundo, mas nos proteja também do mal que há dentro de nós, como resultado de um coração corrompido, que é fruto do pecado que habita em nós. A última pergunta, então, que é respondida nessa primeira, que é respondida também já na primeira palavra dessa oração, é a seguinte: a quem orar? E a resposta é muito clara quando Jesus começa a oração dizendo Pai. Nós devemos orar a quem? Devemos orar ao Pai. Esse é um ensinamento teológico, que nós oramos ao Pai em nome de Jesus, e quem apresenta essa oração é o próprio Espírito Santo. Só que há um ponto fundamental da gente entender aqui, e isso aponta de novo para o Evangelho, porque é o seguinte: só pode chamar Deus de Pai quem fala com Ele em nome de Jesus. Isso nos permite entender que é o Evangelho
que permite esse relacionamento. O que é evangelho? A mensagem de boas novas. A mensagem de que há boas notícias para nós em Cristo Jesus, e essas notícias se tornam ainda melhores quando nós compreendemos as notícias ruins. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o homem ele foi criado perfeito. A gente olha isso na palavra de Deus lá no Gênesis. Esse relacionamento com Deus ele era diário. Deus vinha todos os dias ao jardim conversar com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, mas eles decidiram se afastar de Deus, seguindo os seus próprios desejos, as suas próprias aspirações, e o pecado ele entra no mundo criando agora uma barreira nesse relacionamento. Todos que nascem após Adão e Eva, o que é o nosso caso, obviamente, nascem separados de Deus, inimigos de Deus, afastados de Deus, com um relacionamento quebrado por conta dessa barreira que se chama pecado. Nada do que nós pudéssemos fazer seria capaz de restabelecer essa relação, porque nós somos pecadores imperfeitos e a lei de Deus exigia perfeição. Então essa lei ela vem para atestar a nossa incapacidade. A boa notícia então é que diante dessa impossibilidade, Deus ele envia o seu Filho Jesus, que vive essa vida perfeita, satisfazendo a exigência da lei de Deus. A sua vida também nos ensina como nós devemos viver, como nós devemos olhar a vida, como nós devemos orar, como nós estamos aprendendo hoje, por exemplo. O Evangelho, essas boas notícias, elas são um modo de vida. Jesus vive essa vida perfeita, Jesus é levado à morte por uma conspiração política, como fruto de uma traição, por aspirações egoístas também, mas em última instância, Jesus ele é levado à cruz, pelo amor que o Pai tem a cada um de nós. Ele está ali envolvido numa trama, mas ele está em última instância assumindo a nossa condenação, assumindo a nossa dívida, e ele morre naquela cruz, pagando a pena pelos nossos pecados. A mensagem do Evangelho nos diz que a morte foi vencida por ele, porque ele é perfeito. A morte ela é resultado do pecado, ela é salário do pecado, e Jesus não tem pecado, logo ele é maior do que a morte. O que acontece? Ele ressuscita ao terceiro dia, a morte ela foi vencida, o pecado foi derrotado e a barreira que nos afastava de Deus, ela é totalmente destruída, porque Jesus cria para nós um novo e vivo caminho. Só pode chamar Deus de Pai quem compreende a mensagem do Evangelho. Porque quando nós depositamos a nossa fé na mensagem do Evangelho, nós entendemos que em Jesus nós somos adotados e passamos a fazer parte da família de Deus. Irmãos, por causa do Evangelho, nós que éramos inimigos de Deus, hoje podemos chamar Deus de Pai. Nós que éramos separados de Deus, hoje nós podemos ter um relacionamento com Ele. A palavra de Deus vai nos dizer no Evangelho de João, que a todos quantos o receberam, a todos quantos o receberam, está falando de Jesus, todos quantos receberam Jesus, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a todos aqueles que creem no seu nome. Somente por causa do Evangelho podemos chamar Deus de Pai. Somente por causa do Evangelho há novamente essa relação, porque Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho. Orar, então, é encontrar esperança em tempos difíceis, porque orar é reconhecer que eu não sou absolutamente nada e que eu dependo de Jesus para tudo, até para falar com Deus. Essa esperança de que, embora eu seja incapaz de prever o amanhã, de que eu seja incapaz de prever até mesmo daqui a pouco, de saber se vai ter vacina, se vai ter cura, de quando vai acabar essa quarentena, o isolamento social, a pandemia, independente de não saber absolutamente nada sobre isso, independente de não ser capaz de prever o futuro, eu posso ter a certeza, e isso é a esperança que nos sustenta, de que em Cristo todas as minhas necessidades serão supridas, independente do que o cenário aponte para mim. Todas as necessidades serão supridas porque eu estou nele. Eu estou naquele que governa sobre todas essas coisas. Esperança em tempos difíceis, de saber que embora eu seja um pecador e continue pecando e continue errando, estando em Cristo, eu sou perdoado e isso gera em mim um compromisso de perdoar também aquele que me ofende.
O mundo vai se tornar um mundo melhor à medida que a gente compreender isso, porque eu quero que o reino de Deus venha em plenitude, mas eu tenho um compromisso também de que o reino de Deus esteja presente aqui através da minha vida. Nisso nós encontramos esperança para tempos difíceis, esperança de saber que Ele nos livra do mal e Ele nos ouve, porque nós não oramos baseados em quem nós somos, como alguns figurões evangélicos fazem, dizendo, Senhor, quem está orando aqui é fulano de tal. Não, Deus nos ouve e nos livra do mal, porque nós oramos no nome de Jesus. Eu sou incapaz de agradar a Deus plenamente, mas Cristo Jesus fez isso, e mediante a fé que eu deposito na obra dele, eu sou aceito por Deus, eu sou recebido por Deus como seu filho, embora eu siga sendo pecador. É a fé que eu deposito na mensagem do Evangelho, que vai me salvar quando eu morrer ou quando Cristo voltar, mas transforma a minha vida desde já, hoje, ainda aqui, na nossa realidade, no nosso cenário, nos nossos relacionamentos. Eu só consigo ter esperança em tempos difíceis, porque eu olho para a mensagem do Evangelho. Que essa mensagem seja a base para tudo o que nós fazemos, para tudo o que nós pensamos, para tudo o que nós cremos, e aí mesmo diante do cenário mais improvável, do tempo mais difícil que você possa estar experimentando, nós teremos as nossas esperanças renovadas em Cristo, porque nós podemos nos relacionar em Jesus com aquele que governa sobre todas as coisas, com aquele que é Senhor do tempo e com aquele que nos chama de filhos, porque nós depositamos a nossa fé na obra do Evangelho. Que isso seja a base para toda a esperança que nós dizemos ter, especialmente nesses tempos difíceis. Vamos orar? Depois da oração eu vou... eu sei que algumas pessoas estão escrevendo algumas coisas no Instagram da CB Macaé. Se tiver alguma coisa, alguma questão, eu vou interagir por alguns minutos aí com vocês. Mas a gente termina de orar e já parte para isso. Vou também dar algum aviso, mas vamos orar. Deus, obrigado pela mensagem do Evangelho. Obrigado porque Jesus está nos ensinando nesse texto como orar, e a gente aprende o como orar, por que orar, o que nós devemos orar, a quem nós devemos orar. A gente compreende tudo olhando para esse texto, mas a gente entende que a base para todas as coisas é a mensagem do Evangelho. Muito obrigado por Jesus. Muito obrigado pela vida perfeita que nós éramos incapazes, e Ele viveu essa vida por nós. Muito obrigado porque não poderíamos pagar jamais o preço pelos nossos pecados, mas Ele fez isso por nós, morrendo naquela cruz. Muito obrigado porque Ele ressuscita ao terceiro dia, provando que o sacrifício foi aceito, e nós somos aceitos também na família de Deus, mediante a fé que nós temos nele. Que isso transforme o nosso modo de ver a vida. Que isso nos faça compreender que há muitos benefícios na mensagem do Evangelho, mas também isso gera em nós esse senso de compromisso para que a gente experimente na prática os desdobramentos dessa mensagem. Nos ajude a compreender isso, reforce em nós esse senso de compromisso e reforce em nós a gratidão por esses benefícios que ganhamos pela graça, sem merecermos, simplesmente por conta de Cristo Jesus. No nome dele nós oramos agradecidos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Já vou interagir com o pessoal aqui no Instagram da CBM, mas antes queria dar um aviso. A gente está com alguns amigos, inclusive alguns, ou a grande maioria deles, que conversou comigo aí nas lives, da onde surgiu a ideia dessa série, são o pastor Cristiano Gaspar, da Igreja do Redentor, Daniel Mosca, da IPB4, Marquito Lopes, da Ajuntamento. A gente se ajuntou, entendeu? Ajuntamento, a gente se ajuntou. E a gente decidiu fazer uma série de palestras chamada Pastorais da Quarentena. Não é uma série teológica nem nada disso, mas um modo muito pastoral. A gente tem desenvolvido essa amizade, isso tem sido muito bom para a gente, especialmente nesse tempo de crise, e a gente queria compartilhar com vocês também, para que vocês sejam abençoados. Na página do Facebook das 4 igrejas a gente vai ter essas palestras. Na próxima sexta e sábado, sexta às 7 da noite, o Marquito vai falar sobre a importância das amizades. Às 8 da noite eu vou falar sobre a realidade do sofrimento. E às 9 da noite nós teremos uma live, caso você tenha perguntas e apontamentos sobre o que for falado nesse dia. No sábado, às 7 da noite, o Cristiano vai falar sobre resiliência. Às 8 da noite, o Mosca vai falar sobre medo. E às 9 da noite também uma live. Então se planeje para estar conosco.
para participar desse projeto. Vai ser algo bem simples, bem orgânico, é uma conversa entre amigos e a gente queria que você participasse disso também.